Essa abençoada noite, gostaríamos agora de chamar ao palco o palestrante da noite, José Manuel Anacleto, que se dignou a vir a Lisboa, Portugal, para enriquecer o nosso congresso. Ele proferirá a palestra O Problema do Mal, a Solução Baldiana e o Conceito de Deus. Para traduzir a nossa gratidão, vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Boa noite a todos, queridos amigos, companheiros na luz maior, irmãos no todo divino que nos abraça, que nos envolve, que nos sustenta e que nos fundamenta a fraternidade espiritual. É com o coração cheio de júbilo que estou aqui convosco, nesta homenagem ao grande intérprete da sabedoria divina, da sabedoria espiritual, que foi o nosso querido Pietro Baldi. Para mim, o maior pensador do século XX. E que estou convosco, unido nos mesmos ideais fundamentais, e neste espírito que já se vislumbra com este começo auspicioso de amizade e de verdadeira fraternidade. Gostava de começar por dois agradecimentos. Um deles faço em meu nome, mas faço especialmente, se me permitem, em nome de toda a humanidade. E agradecer à grande nação brasileira ter acolhido com tanta generosidade Pietro Baldi, permitindo-lhe completar a sua obra, a segunda metade da sua obra, para benefício de tudo e de todos, para a iluminação da humanidade. Se outras razões não houvessem, somos todos gratos ao Brasil por esse generoso acolhimento que foi feito ao nosso querido Baldi. Muito obrigado. Também agradecer a simpatia, a gentileza inexcedível com que fui aqui recebido. Quer pelos que conheci, tive a aventura de conhecer em Lisboa, no Congresso Ibero-Americano Pietro Baldi, um pensador holístico, que a entidade que presido, o Centro Lusitano de Unificação Cultural, organizou em conjunto com o Instituto Pietro Baldi. E com todos os que tenho aqui encontrado e cujo calor, cuja fraternidade verdadeiramente me comove. Eu gostaria, obtida a devida autorização, de passar algumas imagens do congresso que realizámos em Lisboa, para recordação dos que estiveram ali e para, enfim, dar uma amostragem do ambiente de fraternidade que ali se gerou. Eu vou pedir ao Gilson que faça passar as imagens e vou buscar uma coisa para ler que, vou confessar, me esqueci de tirar ali do meu saco. E eu vou buscar enquanto passam as imagens, se tal é possível.
agora uma pequena, mas julgo eu significativa saudação, que passo a ler e de que sou portador. Os irmãos portugueses presentes no Congresso Pietro Baldi de Lisboa, em fevereiro de 2017, ou em geral, admiradores da obra de Ubaldi, saúdam todos os irmãos brasileiros presentes no 22º Congresso em Belo Horizonte, de 25 a 27 de agosto. Estamos certos de que será um grande evento. Ansiamos por estes e novos encontros de fraternidade, cimentados na grande obra do imenso Pietro Baldi, e enviamos os nossos abraços de imensa amizade. Isto é assinado por 46 pessoas, cujos nomes eu vou ler rapidamente. Cristina Costa, Fraternidade Jardim de Luz, Vítor Rodrigues, Paulo Martins, Rafael Azevedo, Ana Ferreira, Maria João Martins, Paulo Batista, Maria Clara Rodrigues, Luís Miguel Freitas, Maria Leonor Matos, Maria Bastos, Eduardo Bastos, Clara Tavares, Júlio Tavares, Miguel Correia, Maria Paula Lourinho, Alexandra Marcelino, Abílio Oliveira, Ângela Santos, Raul Tavares, Margarida Pinto, Conceição Figueiredo, Artur Domingues, Maria Nazaré Batista, Manuel Alves Pinto, Almerinho de Rego, Maria Leonor Brazão, António Rafael Garneixos Reis, Carolina Ferreira, José Flórido, Paula Sobral, Manuela de Melo, Maria Eugénia Ricardino, Conceição Eusébio, Maria Leonor Santos, Luísa Valério, António Carmo Silva, José Carlos Vieira Ferreira, Estela Negrão, Liliana Ferreira, Maria José Serra, José Luís Maio, António Matos e Alfredo Matos. Julgo que, se isto não tivesse sido na época de verão, época de férias, seriam muito mais, mas creio que, em todo caso, é um número significativo. E, para terminar esta introdução, só dizer que, da nossa parte, Centro Lusitano, nos comprometemos, como temos feito ao longo dos anos, a manter viva, a manter em Portugal a chama acesa da obra do Baldi. Vai começar um grupo de estudos no Porto, que é a segunda cidade de Portugal. Vamos, em outubro, fazer um novo curso em que trataremos também das ideias de Pietro Baldi. Nós publicamos uma revista chamada Biosofia e o próximo número terá não só uma reportagem do Congresso de Fevereiro, mas também um artigo acerca da questão da ética em Pietro Baldi. Tentaremos expandir isso a Espanha e assim cobrir toda a Península Ibérica. Espero não estar a... Espero não estar a falar muito depressa e vou tentar abrir mais a boca a pronunciar as vogais. Nós, portugueses, cerramos muito, talvez por uma espécie de vergonha ou de pudor, as vogais quando as pronunciamos. Os nossos irmãos brasileiros dizem amor, nós dizemos amor. Bom, vou tentar abrir as vogais e falar um pouco mais pausadamente. E então, o tema que me propus abordar é este, como já foi dito, o problema do mal, a solução ubaldiana e o conceito de Deus. E peço desculpa por falar um bocadinho de mim, mas é pouco, prometo, e recuar a quando eu tinha 14 anos, 1975. Tinha o nosso querido Baldi partido há escassos anos deste plano. 1975 foi em Portugal um ano tremendo. Vocês estão agora a passar por convulsões políticas e nós em 75 tivemos por um fio de haver uma guerra civil. E toda a gente naquele tempo só pensava e falava em política. Eu estava de férias na terra dos meus avós e lembro-me, como se fosse hoje, que ia a correr atrás de uma bola, como um rapaz de 14 anos. Tinha sido educado, como todos os da minha geração, na religião, na religiosidade católica.
E de repente ocorreu-me esta questão que me dilacerou. Se Deus é bondade infinita e se é todo-poderoso, então como é que a Igreja ensina que muitos irão eternamente para o inferno? E isto até parou a minha corrida atrás da bola. Deixou-me, apesar de ser verão, verdadeiramente gelado, porque eu não encontrava nenhuma resposta para isto. Se alguma semelhança eu pudesse ter com o Baldi, era a da obediência. E então eu resolvi questionar sacerdotes, padres da Igreja acerca desta questão, mas as respostas foram decepcionantes. E quando foi assim, eu pensei, eu tenho que ser inteiramente sincero. E talvez, se não há resposta para esta questão, então talvez nem sequer exista Deus. E talvez o universo não tenha sentido nenhum, seja apenas um acaso e a nossa vida uma condenação sem sentido nenhum. Mas esta questão da existência ou não da divindade realmente foi por mim ultrapassada com uma certa rapidez. Apenas eu não pude mais subscrever a concepção limitada do divino que nos é ensinada nas teologias oficiais. Mas eu ponderei, tem que haver algo que não seja efeito. Tem que haver uma causa absoluta, uma causa incausada, algo que seja puramente causa e não seja efeito de nada, algo que é por ser, que é e não pode deixar de ser, como já Parménides dizia. Tem que haver algo que seja o fundamento, que seja a substância, que seja a natureza de que todos e tudo somos feitos. E fora dessa substância, dessa natureza, dessa matéria-prima, fora e para além disso, nada pode existir, sendo então Deus o próprio todo. E também a lei, o pensamento majestoso que dá ordem ao universo. E a alma, a vida, a alma, a ânima, que anima e sustém tudo quanto existe. Foi a minha primeira grande conclusão na vida, se posso assim expressar-me. É claro que nesses 15 anos, 14, 15 anos que eu então tinha, eu não pude expressar isto com a clareza que espero hoje estar a transmitir. E, no entanto, foi para mim mais tarde uma consolação extraordinária encontrar estes mesmos conceitos vertidos na obra de Pietro Baldi. Particularmente na obra Deus e Universo, objeto de estudo deste congresso, mas também em outros dos seus 24 livros. E vou passar a alguns dos certos em que essa concepção, que eu apenas esbocei, então, está vertida. Antes que qualquer coisa tivesse princípio fora do tempo, nasci depois, existia Deus, que foi, é e será sempre o todo, ao qual nada se pode tirar nem acrescentar. Por isso é que é absoluto. Se algo se pudesse acrescentar a Deus, então Deus já não era absoluto, era relativo. Por todo, salta algumas partes, por todo, devemos entender Deus, porque nada pode existir além dele. Deus
é a eterna, indestrutível substância. Tudo isto citações do livro Deus e o Universo. Como também esta, Deus, causa primeira sem causa, incausada, não tem princípio nem fim, e tudo gera sem ter sido gerado. Deus simplesmente é. E tudo Ele é, não encerrado no limite de nenhuma dimensão. Ele destacou do seu seio, por amor, seres feitos à sua imagem e semelhança para amá-los, incluindo-nos na sua própria felicidade. Isto que acabámos de ler, foi o que eu, tateando na minha juventude, pensei, bem, Deus só nos pode ter feito a sua própria divindade. Nem Ele nos poderia dar menos do que aquilo que é mais precioso, que é a própria divindade. E esta frase notável, uma das tantas frases, das imensidade de frases notáveis de Ubaldi, em profundidade todos os seres são uno, isto é, na íntima essência espiritual de todas as individualizações, existe uma substância que as funda em unidade, pela qual todas elas retornam ao centro comum que tudo irradia e tudo atrai, o centro uno, Deus. Falei há pouco da necessidade do ser. O ser não pode haver nada, tem que haver ser. O absoluto simplesmente é, proclama magistralmente Ubaldi na grande síntese. No sistema, Deus não pode ser definido, porque no infinito Ele simplesmente é. Deus significa existir. Ele é a essência da vida. Tudo o que existe é vida, isto é Deus. E Deus é tudo o que existe, que é vida. Deus é o ser sem atributos, porque qualquer atributo, nem que seja bom, poderoso, justo, é limitador. Nós é que podemos ser muito bons ou muito maus, certo? Muito justos ou injustos, muito sábios ou ignorantes. Mas o divino está além dessa dualidade. Ele é a própria justiça, Ele é o próprio saber, Ele é o próprio amor, Ele é o próprio ser. E nós, como tudo que existe, estamos em Deus, porque nada pode existir fora de Deus, nada lhe pode ser acrescentado nem tirado. Mas, para mim satisfeita esta concepção de Deus, permanecia o chamado problema do mal. Já vamos definir melhor, se o conseguir fazer. Eu, em parte, até certo ponto, aquela questão que me angustiava, como é que alguns podem ir para o inferno, que é eterno, eu resolvia ao deparar-me com a teoria reencarnacionista, à qual aderi de imediato como quem reconhece uma verdade evidente. Eu acredito que, dos presentes, e em geral no Brasil, 90% ou mais das pessoas tenham chegado à ideia reencarnacionista das vidas sucessivas através do espiritismo, do kardecismo. Eu cheguei através da leitura de livros teosóficos e de um livro budista. Com alguma naturalidade. Não só, aliás, porque há muitos pontos comuns entre a teosofia e o espiritismo, mas porque, gostava de dizer isto, o movimento espiritista no Brasil não tem par, não só em Portugal, como em nenhum outro país do mundo. A pujança, a força, a quantidade e a qualidade do espiritismo no Brasil é um caso ímpar no mundo. Muitos, portanto, chegaram ao Ubaldi através do espiritismo. Mas outros podem chegar, como eu cheguei, através de outras vias. Porque a obra de Ubaldi é grandiosa, é universal. E, portanto, responde a questões, acrescenta, sintetiza. Pode encontrar eco em pessoas de diferentes escolas, de diferentes religiões, de diferentes tradições filosóficas, e isso só ressalta o seu valor. Daqui a pouco espero falar um pouco disto.
Mas ainda isto não resolveu o problema do mal. O que é o problema do mal? O problema do mal pode ser definido simplesmente. É porque é que há mal no mundo. Porque é que há imperfeição e sofrimento no mundo. Mas isto não significa, como às vezes se pensa, porque é que a vida nos corre mal. Porque é que há guerras. Porque é que há catástrofes naturais. Claro que isso são males. Claro que isso nos causa sofrimento. Mas é muito mais do que isso. O problema do mal, quando aceitamos a existência da divindade, é este. Porquê é que não estamos num estado perfeito? Se a divindade é o todo perfeito, porquê é que há algo que não tem essas características? Porquê é que, por exemplo, a história da nossa humanidade é a história das guerras, é a história dos conflitos? Porquê é que a nossa vida é feita tantas vezes de desencontros, de sofrimento, da dor, da angústia tantas vezes invisível? Porquê é que a gazela é devorada? Porquê é que nascem crianças estropiadas? Esta questão não só atormentou as maiores inteligências de todos os tempos, como esteve presente na vida dos grandes mestres espirituais. Comecemos por aquele que naturalmente diz mais à maior parte de nós, por Cristo Jesus. Nós nos referimos a Ele habitualmente como um Redentor. Falamos daquilo que nos vem ensinar. E certamente assim é. Mas Ele foi também aquele que veio carregar nos seus ombros a imensa dor do mundo. E por isso lhe é aplicado o epíteto de o homem das dores. Aquele que proclamou: carregai-me com a vossa dor, para que eu vos possa aliviar. Permitam-me falar de um mestre oriental, do Buda. Não sei se conhecem a história de como ele iniciou a sua vida pública. Vou tentar demorar apenas um minuto. O Buda era filho de um rei e vivia num palácio rodeado do maior conforto e do maior luxo e todas as facilidades que podiam existir. A quando do seu nascimento, houve profetas que revelaram ao pai, ao rei, que ele estava destinado a ser um grande instrutor espiritual. E o pai não queria isso. Queria que ele fosse o seu sucessor e que fosse um poder na vida mundana. E então ele não deixava o filho sair do palácio, para que ele não conhecesse o que era o mundo. Mas ele um dia saiu. Um dia saiu. E viu miseráveis a pedir esmola. Viu pessoas famintas. Viu pessoas com doenças tremendas. Viu um cortejo fúnebre que chorava o ente querido que tinha partido. E então ele disse: eu tenho que encontrar uma solução para a dor. Não para a minha dor, mas para a dor de todos. Este problema, no entanto, fiz-me entender nisto. Este problema é algo que pouca gente tem a coragem de encontrar, de encarar de frente. Porque ele é dilacerante. E o Baldi, com a sua grandeza, com a sua autenticidade, com a sua coragem, porque não há maior coragem do que não ter medo da verdade, seja ela qual for, encarou-o de frente. E deu-lhe uma resposta magistral para todos aqueles que fizeram esta exclamação de um autor incerto, que é isto: se Deus permite tais misérias, Ele não pode ser bom. Ou então não tem o poder de evitá-las.
E não pode ser Deus porque não é todo-poderoso. Aos nossos filhos, se nós fôssemos onipotentes, nós só traríamos as nossas venturas. E quem aqui é mãe ou pai sabe que faríamos os maiores sacrifícios para evitar um sofrimento aos nossos filhos ou àqueles que nos são queridos. Como então Deus, supremo amor e todo-poderoso, não faz isso? Já vamos falar da solução do balde. Mas permitam-me fazer um bosquejo. Há esta palavra no Brasil, bosquejo. Um recorrido, um percurso por algumas respostas que na antiguidade se procuraram dar para este problema excruciante. E respostas que têm sim ingredientes que também encontramos em Ubaldi. Só que Ubaldi deu uma solução completa, integral. No entanto, os seguidores destas tradições podem reconhecer na chamada teoria da queda, eu prefiro outro nome, como vamos ver, podem encontrar algo que também é refletido nas suas tradições espirituais. Não é? No hinduísmo, uma pessoa da Índia nunca diria hinduísmo, porque hinduísmo vem do nome de um rio. Seria como chamar aqui uma filosofia ou uma religião chamada no Brasil o amazonismo, por exemplo, em homenagem ao rio, não é? Então, um dos nomes é Sanatana Dharma, que é o ensinamento, a religião, a sabedoria eterna. E quem é que cria o mundo no hinduísmo? Por exemplo, na Vedanta, e sobretudo na Vedanta monista, Advaita. Quem cria o mundo é Maya, a ilusão. Não é o Brahman Supremo. É uma produção de Ishvara, que é uma espécie de Deus menor, e da ilusão. A ilusão está latente no todo. E é essa ilusão que envolve um conjunto de seres, que dá origem aos universos fenomenais, aos cosmos materiais, e a toda a miséria, a todo o sofrimento, à enorme e penosa roda da vida que neles existe. Isto, de outra forma, está presente no budismo, que diz que houve uma corrupção inicial. O espaço que tudo contém, nele houve uma corrupção. Houve seres nele que se corromperam. O espaço, que é o que de mais sublime, não é o espaço físico. É o espaço no sentido amplo, metafísico. Para muitos budistas, ou seguidores do Dharma do Buda, é o mais sublime. Permanece incorrupto. Mas algo se corrompeu e deu origem a este mundo de sofrimento e de dor. E eles distinguem entre a realidade absoluta e a realidade convencional, que é a nossa, que é uma realidade desvirtuada. É como com um sonho, ou mais propriamente, um pesadelo. Esteve presente numa religião hoje quase extinta, mas que teve os seus dias, a religião de Zoroastro, o Mazdaísmo. Eles aproximaram esse problema falando de uma dualidade entre uma entidade divina, um criador divino, bondoso e sábio, Ahura Mazda, e o seu antagonista, a sombra, o mal, Ahriman. Embora haja outra solução no Mazdaísmo, algo que está para além do bem e do mal, e que é Zero Anakern, o tempo, espaço infinito. Sim, os antigos já falavam em serem simultâneos, não é a palavra adequada, peço desculpa, o espaço e o tempo como a física moderna, não é? Zero Anakern, o Deus Supremo, era o tempo e o espaço ilimitados, infinitos. Duração eterna, espaço infinito. Daqui a pouco voltaremos a isso, se tivermos tempo. O platonismo, Platão, dizia o demiurgo, certo? Que não era o Deus Supremo. O demiurgo era só o Logos Criador, era o oleiro,
Demiurgo vem disso, é aquele que molda a matéria. Uma matéria pré-existente e uma matéria que já estava manchada. E por isso dizia Platão, este mundo é imperfeito, porque o Demiurgo só pode fazer o mundo o melhor que é possível. Mas ele está limitado porque a matéria já está manchada. Nós, nisto, reconheceremos certamente muito do que o Baldi, ou parte do que o Baldi, vai expressar tão magistralmente. O gnosticismo dá 2000 anos, mais ou menos. Eu creio que das filosofias e espiritualidades do passado, foi talvez a mais próxima da doutrina da queda do Baldi. Eles diziam o seguinte, houve uma convulsão no pleroma, que é o mundo divino. Um poder superior, um Deus menor, que era Sofia, sabedoria, passou o limite, expressão que encontramos em Deus e o universo, a propósito da queda. Passou o limite e então tornou-se uma Sofia, uma sabedoria decaída, inferior, uma sabedoria lasciva, uma sabedoria demasiado sensória. E dizem, e os gnósticos cristãos, havia gnósticos cristãos e outros não cristãos. Os gnósticos cristãos tinham este ensinamento. Cristo desceu do pleroma, do mundo divino, e uniu-se à Sofia superior. E os dois desceram as 7 esferas até à Terra. Cristo desceu em Jesus para vir lembrar ao homem a sua verdadeira pátria, que é a pátria divina, a sua verdadeira filiação e para lhe indicar o caminho para recompor a unidade quebrada nesse pleroma, nesse mundo divino. E finalmente, como todos saberão, temos a teoria das teologias cristãs oficiais, da queda dos anjos e do pecado original. Mas, a meu ver, e com o devido respeito, esta teoria assim apresentada não é aceitável. E o Baldi vai o referir com toda a clareza. Porquê é que não é aceitável? Porque a Igreja não ensina a doutrina reencarnacionista. Nós podemos compreender, e vamos ver daqui a pouco, uma frase de Pietro Baldi, que nós sejamos responsáveis por uma falta cometida por nós mesmos. Mas não faz nenhum sentido. Choca todo o nosso sentido de justiça que nós paguemos por uma falta cometida por uns antepassados remotos. Quer tenha sido um casal, Adão e Eva, quer tenha sido a humanidade primitiva. Se alguém me dissesse, olhe, descobrimos agora que um seu tetravô, ou mais, um seu antepassado há 1 milhão de anos atrás, cometeu um crime e gerou uma grande dívida. E, portanto, o senhor vai para a cadeia, vai ser preso, embora não tenha nenhuma culpa por esse crime, e vamos confiscar todos os seus bens e vai ser açoitado, ou quem sabe condenado à morte, quando eu, afinal, não tinha feito nada. Se a algum de nós isto fosse proposto, a nossa consciência de justiça naturalmente se revoltaria. E também por essa razão, o Baldi usa a expressão queda dos anjos, mas avisa, porque é tradicional e de mais fácil compreensão. Mas é bom esclarecer ser apenas uma expressão antropomórfica, à maneira humana. Cumpre-nos, pois, aqui realçar que a expressão queda dos anjos representa uma redução da realidade na medida limitada da psicologia humana. E por isso, e muito bem, o Baldi usa outros termos alternativos, a teoria da queda, mas também que se tratou de uma corrupção, de uma doença, de uma queda dimensional, de um encurtamento dimensional, de uma alucinação, de uma ilusão maiávica, como os sábios da Índia antiga. Então, aquilo que eu tentei ilustrar com isto, quanto tempo me falta lá isto? 15 minutos. Cheguei a temer pior.
Ora bem, originalidade da teoria da queda de Pietro Baldi. Eu dei este título para não ser muito longo, porque eu diria antes originalidade e amplitude. Porque tem aspectos originais e tem aspectos que completam e integram soluções parciais já anteriormente avançadas e às quais nos referimos, embora de modo rápido. Primeiro, a plenitude do estado original. Não é nós estarmos num jardim do Éden a passear ao frescor da tarde, não é? Não é a vida correr, a vidinha correr-nos bem. Certo? Não é sermos os seres de carne e osso que somos, com as nossas limitações, não é? Só alcançamos onde o nosso braço chega. Os nossos sonhos de manhã embatem com uma dura objetividade. Não é isso. Essa plenitude, como o Baldi tão bem expressa, é que partilhávamos a condição divina. Como se diz, aliás, no Salmo 81, e repetido no Evangelho segundo São João, sois todos deuses e filhos do Altíssimo. Somos todos deuses. Deuses menores, talvez, mas deuses. Tendo nesse estado original toda a plenitude da sabedoria, da aventura, da felicidade, da expansão, do amor, da fraternidade, da harmonia, que é próprio do divino. Porque nem outra coisa o divino nos poderia propiciar. Se outra coisa o divino nos propiciasse que não isso, então bem poderíamos dizer com o apóstolo São Paulo que era vã a nossa fé. Porque esse Deus não seria confiável. Segundo aspecto, a pré-existência que ele liga à liberdade de escolha própria. Certo? Isto afasta aquele óbice radical que eu referi a propósito da teoria da Igreja. Não é? Nós não estamos a pagar, na concepção ubaldiana, não estamos a pagar, vou citar, o pecado de ascendentes. Não estamos inocentemente a pagar o pecado dos nossos antecessores, de uma humanidade remota. Não. Nós tivemos entre esses mesmos que escolheram este mundo dual, este mundo material, este mundo relativo. E então, aí podemos certamente encontrar justiça. Não nós pagarmos uma culpa num momento em que nós nem sequer estávamos presentes. Então, temos aqui coligada a questão da pré-existência da natureza espiritual com termos tido todos os que estamos neste universo limitado, tivemos liberdade e escolhemos por nós. Não estamos a pagar a culpa de outros. Estamos a viver aquilo que nós próprios escolhemos. E isto satisfaz, julgo eu, o nosso sentido de justiça. E outro aspecto, tudo isto obviamente podia ser muito mais desenvolvido, é a maneira formidável, não formidável no sentido original, que significa meter medo, mas formidável no sentido de notável, de extraordinário, como Deus apresenta, como Pietro Baldi fala da imanência de Deus. No âmago de nós está sempre o divino. O divino acompanhou-nos na própria queda. Certo? Podemos estar amnésicos, podemos estar esquecidos, podemos estar cegos e surdos para a divindade que tenta clamar no nosso interior. Mas ela está dentro de nós, mesmo quando nos corrompemos, mesmo quando mergulhamos na ilusão, mesmo quando criamos esta alucinação que nos parece real, mas também os nossos sonhos e os nossos pesadelos nos parecem reais e quando deles despertamos, verificamos que não tinham sentido nenhum. Tal é a nossa existência limitada, conflituosa, sofredora, pecaminosa, etc, etc. Isto conduz-me, se me permitem, ao último ponto, que é revisitando, voltando o conceito da divindade.
ao que eu gostaria de fazer um comentário prévio. A obra do Pietro Baldi. Está sempre em reconstrução. Do primeiro ao último livro. Ele reformula conceitos. Não é que ele diga o que eu escrevi antes, afinal não é verdade. Não. Ele vai completando e integrando uma verdade ainda incompleta numa verdade mais ampla, mais integral. E é isso, aliás, que faz com que as obras do Pietro Baldi sejam fascinantes, maravilhosas da primeira à última. E é isso que faz com que, se mais uma vez posso usar o meu exemplo pessoal, quando eu vou reler um livro passado 20 anos ou 30 anos, da primeira leitura, as coisas que na altura me suscitaram a atenção já não me despertam muito interesse. Já as absorvi, já as meditei, já as metabolizei. Mas reparem coisas que me tinham escapado. Coisas maravilhosas, às quais eu na altura não dei importância e que hoje me enchem a alma e às quais dou um valor maravilhoso. E ele fala abundantemente disso desde logo o primeiro livro. Ao falar do conceito de divindade, o que vos disse é a máxima aproximação da divindade que a vossa mente pode suportar hoje. É muito maior que as precedentes, mas não é a última no tempo. E, em geral, no livro Comentários, ele fala acerca dessa progressividade, desse voltar como que em espiral, aos mesmas ideias, mas de outra forma, em relação a toda a sua obra. Eu não vou ler esta citação, que podem ver, para poupar tempo. Eu vou passar também esta citação, que é grande, vou deixá-la só um pouco, se quiserem ler, mas tem a mesma ideia, não é? A sucessivo aprofundamento, não é? Ver sempre de diferentes perspectivas, para atingir uma compreensão mais completa. E onde eu queria chegar, mais propriamente, é esta outra frase de Deus e o Universo. De Deus e o Universo. Por todo, devemos entender Deus. Deus é o todo. Mas ele depois reflete. Talvez fosse melhor criar uma outra palavra de um significado mais preciso, e não como essa Deus, ligada a significados tradicionais e apenas a certas filosofias e religiões. Não é? E, portanto, nós podemos também chamar a Deus o todo, a unidade, a profundidade sem fundo. Esta expressão pode parecer muito estranha, mas é de um grande místico cristão do século XIV, Meister Eckhart. Podemos chamar-lhe o absoluto. Podemos-lhe chamar o espaço ilimitado, a substância infinita, ou o puro ser, ou qualquer outra expressão, como tentemos designar aquilo que é o todo e aquilo que é o que de mais sublime possamos vislumbrar. Ora, nesta esteira, num dos seus últimos livros, Pietro Baldi tem outra afirmação extraordinária. A divindade pode ter existido sempre nesse seu estado orgânico, resultante da ordem dos seus elementos componentes, isto é, no estado de sistema. Assim, nem sequer teria ocorrido uma criação do sistema, porque Deus teria sempre existido no estado de sistema orgânico e, como tal, eterno e imutável. Isto ecoa muito no meu entendimento. Porque eu penso que nós não fomos exatamente criados. Nós não temos fim porque também não tivemos princípio. Isto pode parecer estranho, mas pensemos, Deus tem tempo? Não. Deus é um absoluto. Deus é um transtempo. É uma duração eterna. Está mais além do tempo, que tal como concebemos e como vimos numa citação da grande síntese, só veio à existência justamente com este universo material. Então, se nós
temos a nossa raiz no divino, que é transtemporal. Nós não temos nem um começo no tempo, nem um final no tempo. E, portanto, somos imortais em ambos os sentidos. E, como ele lembra, somos deuses, embora menores. E onde é que eu quero chegar? É que a queda pode ter sido também uma escolha possível dos espíritos originais. Uma escolha possível e um caminho possível. Na liberdade infinita que temos, no mar infinito de possibilidades que é o todo, alguns podem ter escolhido a obediência total ao divino e outros, e o divino aceitou, podem ter escolhido outra via. A via da existência material, da existência dual, do conhecimento a pouco e pouco, do conhecimento objetivo, de nos conhecermos através do espelho da matéria. Posso dar esta imagem? Imaginemos um espelho e nós estamos lá refletidos. Algum de nós consegue com uma fotografia, mas antes de haver fotografias, algum de nós conseguiria descrever, saber como eram os nossos próprios olhos, o nosso próprio nariz, a nossa própria boca? Não, não temos essa capacidade. Só com um espelho, com a imagem num espelho. Essa imagem no espelho é real. Sou eu que estou ali, é o Jorge que está ali, é a Sónia que está ali, é a nossa irmã Adelaide que está no espelho. Não, é apenas uma imagem, é apenas um reflexo, é apenas uma ilusão. Mas através disso, conhecemos a nós próprios e podemos até melhorar-nos, não é? Eu estou todo despenteado, é habitual, se calhar hoje também estou, não é? E melhora a minha imagem, não é? Eu tenho a camisa de fora e arranjo-me, não é? O mesmo do ponto de vista da consciência. Parece isto estranho. Na verdade, eu penso que a perfeição divina permite que até do mal se extraia o bem. Não é? Vemos isso no nosso mundo. Até das guerras e das conquistas se tira algum bem. Quando é que há mais movimentos a favor da paz? Depois das grandes guerras. Não é? Os países conquistadores, colonizadores, isso tudo, fizeram coisas muito más. Nós, portugueses, o fizemos. Mas, ao mesmo tempo, permitiram aproximar os povos e partilhar culturas e sermos hoje, o mundo ser a aldeia global que somos. Mas isto que eu estou a dizer é dito de outra forma pelo próprio Pietro Baldi. E é para essa citação, ou sobretudo para uma parte dela, que eu vou chamar a atenção e com isto estou-me a aproximar do fim. O escopo era levar o ser a Deus e, em ambos os casos, nos decaídos e nos não decaídos, nos corrompidos e nos não corrompidos, nos que mergulharam no universo material e nos que permaneceram no estado espiritual original, em ambos os casos foi atingido. No primeiro caso, dos não decaídos, isso acontece por via direta. A criatura reconhece o Pai, ama-o, segue-o e se harmoniza com o seu sistema. No segundo caso, o fim é o mesmo. O fim é o mesmo. A realização da divindade. Mas por via indireta. A criatura rebela-se, separa-se, cai no caos, escolhe outro caminho, sai fora do sistema de perfeição. Ela vai sofrer, aprender, espiar, voltar a subir e vai ser reassumida no sistema. Mas eis o que o Baldi diz a ser. No segundo caso, este, dos corrompidos, dos decaídos, dos iludidos, dos alucinados que somos nós. No segundo caso, a evolução produzirá um anjo que, através de todos os erros e dores, chegará a ser conscientemente perfeito. E agora reparem na frase dele, com uma sabedoria mais profunda do que a que possuía num estado original. Mas para chegarmos a esse estado, nós temos que percorrer um imenso caminho, não fora, mas dentro de nós.
como o Baldi relata, no cerne da corrupção, da queda, esteve o excesso de egocentrismo. Sendo eu sou a essência natural de todo o ser, ela foi ampliada em detrimento do amor, e isso esteve no cerne da própria queda. E é esse o nosso grande problema. É o egoísmo que nos endurece o coração, o egoísmo que nos torna míopes, o egoísmo que nos afasta dos outros e da nossa verdadeira realidade. O egoísmo que nos impede de viver a plenitude a que podemos ter acesso. Porque, como diz o Baldi, estou quase a terminar, no íntimo do nosso ser, no espírito, há uma profundidade de infinito para o qual a evolução progressivamente nos desperta. É neste infinito que o nosso pequeno eu sou funde-se com o eu sou do todo. Citando Chico Xavier há pouco, aqui apresentado, esse glorioso nós espiritual que sintetiza e transcende o egoísmo, o egocentrismo separatista. Pois, na verdade, nós somos o próprio todo. Na verdade, como diz o Baldi maravilhosamente, nós somos feitos de infinito e para o infinito. Temos que voar para lá, sobretudo com duas asas. Há nisto uma tradição tibetana das duas asas da ave de luz. Quais são essas aves? É a sabedoria. Não a sabedoria à maneira humana, como dizia o apóstolo Paulo, mas a sabedoria espiritual, a sabedoria holística, a sabedoria que tudo engloba, a sabedoria sintética, a sabedoria supraconsciente por intuição e não por análise separatista. E a outra asa, evidentemente, é o do amor profundo, do amor não apenas àqueles que nos são próximos, mas do amor a todos os homens, do amor a tudo quanto palpita de vida, nem que seja um animal, nem que seja uma planta, nem que seja talvez uma pedra, onde também há palpitação, onde há movimento, onde há combinação, onde há cor e qualidades. O amor. E vou terminar, se me permitem, com uma citação de um livro que editámos já há muitos anos, a tal organização que dirijo. O tempo passa, foi há 25 anos. É um livro que se chama No Templo do Espírito Santo e que tem logo no início um pequeno parágrafo. Não quero que o livro Deus e o Universo caia para o chão, seria terrível. Um pequeno parágrafo sobre o amor e que ressalta a questão da universalização do eu, de que Pietro Baldi fala tão abundantemente, tão extraordinariamente, sobretudo no seu livro Ascese Mística, não é? Um eu sou cósmico, um eu sou universal, um eu sou que abarca os eus de todos. Então, terminando, o amor é verdadeiramente a luz e o sangue vivificante, a força coesiva do universo. É a força que acorda a matéria, que a fecunda, que a transmuta, que a ergue e que a reassume no espírito. É a consciência que se expande até à continuidade do todo. Que a paz fique nos nossos corações, em todos os corações. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org